estratificação. O que é estratificação, garotos? É o processo de dividir uma população em subpopulações, cada uma sendo um grupo de unidades de amostragem com características semelhantes. Geralmente valor monetário. Olha só, eu lembrei vocês aqui referente à questão das classes da sociedade, né? Então, como as pessoas dividem, né? Como se divide as pessoas na sociedade? Divide por classes, né? Classe A, classe B, classe C. E o que separa isso são, na verdade, o quê? Valores monetários. Na auditoria, garotos, na auditoria, do mesmo jeito, vai analisar determinada conta, separa essas contas por determinados valores. Vou analisar de 1 a 3 mil reais um item do equipamento de informática. De 3 a 6 mil. De 6 a 9 mil. Então, eu estou dividindo em grupos, tá? Que possuem características semelhantes. Isso é o processo de estratificação. Ok? Voltando, só para aquecer vocês, tá? Estratificação nada mais é do que dividir uma população em subpopulações. Citei o exemplo aqui das classes da sociedade, classe alta, classe média, classe baixa, que geralmente é dividido por valores monetários, tá? Na auditoria, isso acontece por meio da subdivisão da população, também por meio de valores, mas isso ocorrendo em contas, né? Citei aqui o exemplo dos equipamentos de informática, tá? Então, vou analisar o imobilizado de equipamento informático, vou analisar ali equipamento informático que tem um valor até 3 mil, de 3 a 6 mil, de 6 a 9 mil, e assim sucessivamente. Ok? Manda um ok para mim no chat, que meu chat está em branco, tá? Quando vocês mandam um ok, eu vou fechar uma porta ali. Ok, 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 ok. Voltamos novamente. Tem um negócio travando no computador mais do que não sei o que. Meu pai do céu. Vamos pra lá, vírus. Travou tudo aqui. Só um minuto. Ok, destravou. Tá funcionando aí, garotos? Estão me vendo? Ótimo, ótimo. Vamos continuar, que a parte mais importante da nossa aula é agora, tá? É a parte onde a gente vamos comentar sobre os 5 tipos de amostragem utilizados na auditoria, tá? Quais são os 5 tipos que eu estou comentando desde o início desta aula. Então, parte 1, já coloquei no YouTube, o link está no grupo, tá? E vamos continuar. Quais são os 5 tipos de amostragem de auditoria? Número 1, seleção aleatória. Número 2, seleção sistemática. Número 3, amostragem da unidade monetária. Número 4, seleção ao acaso. E 5, seleção de bloco, tá? Seleção de bloco. Essas questões aqui caiu no exame de qualificação técnica de auditoria do CFC, tá? Então, os contadores que já possuíam registro ativo, né, no CRC, como contadores, poderiam fazer esse exame para também ter o título, né, o código de auditor, que é o CNAE. Então, caiu lá na prova discursiva, não foi nem na objetiva, tá? Foi na discursiva. Geralmente são 2 questões discursivas, tá? Então, essa foi uma das 2 questões. Detalhar, explicar quais são esses tipos de 5 amostragens utilizadas na auditoria. Vamos lá, seleção aleatória é o primeiro tipo, tá? Enquanto a gente estava no intervalo, eu estava aqui mexendo, fazendo uns testes para mostrar para vocês como funciona essa seleção aleatória. Como funciona ela? Aplicada por meio de geradores de números
aleatórios, como, por exemplo, tabelas de números aleatórios. Então, Excel, Stata, SPSS. Então, nada mais é do que eu tenho uma quantidade de itens numa conta, eu aplico um determinado procedimento estatístico chamado aleatório, o Stata, existe essa fórmula, tá? E aleatoriamente, esse programa, ele seleciona um item para mim. Vou mostrar para vocês como funciona. Olha na tela, presta atenção agora. Estão vendo minha tela do Excel aí? O que eu fiz? Eu fiz uma população. Minha população ela contém números, né? Então, vai de 1 ao número 50. Então, o total da minha população é 50, tá? Então, aqui no Excel, eu apliquei a fórmula aleatória que chama eu quero números inteiros, tá? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google para ver como eu ia aplicar essa fórmula. Então, inteiro, aleatório, né? Multipliquei por 100 e mandei ele selecionar um dos números. Então, aleatoriamente, ele me escolheu o número 40. Então, eu vou lá no 40 e faço a auditoria desse item, tá? E faço a auditoria desse item. Basicamente é isso que é uma amostra aleatória, tá? Eu utilizo de algum programa estatístico que gera números aleatórios para mim. Podem ver, ó, que à medida que eu vou dando F2 e Enter, ele seleciona outro número. Por quê? Porque a fórmula olha de novo minha quantidade de dados e seleciona uma nova amostra. Então, agora ele deu 20, então vou analisar 20. Isso aleatoriamente, ou seja, os 50 números, eles têm probabilidades iguais de serem selecionados, tá? Então, novamente, ó, 93, credo aí, 51, nem tem 18. Então, 18. Então, vou selecionar aleatoriamente aqui o número 18. Entenderam, pessoal? Então, é esse item que o auditor iria analisar num caso prático. Manda um ok aí. Fácil demais, né? Nossa senhora, é muito fácil. Essa parte de amostragem é a parte mais fácil da auditoria. Voltando, então, para nosso slide. Isso é seleção aleatória, né? O que é a seleção aleatória? Ela é aplicada por meio de geradores de números aleatórios, como, por exemplo, tabelas de números aleatórios. Então, apliquei uma fórmula em Excel, ele seleciona aleatoriamente um número para mim, tá? Para que eu analise aquele item, com as mesmas probabilidades de escolha. Então, isso é uma amostra aleatória. Seleção sistemática. O que é uma seleção sistemática? Olha só. Tem uma formulazinha aqui, ó. Peraí, só um minutinho. Tem uma formulazinha aqui, ó, que é o seguinte. Aqui embaixo, estão vendo? SS é igual a P dividido por A. Seleção sistemática é igual a população dividido pela amostra, ok? Isso é seleção sistemática. Olha um exemplo aqui. Vou voltar lá para a planilha Excel. Seleção sistemática, população, amostra. Suponhamos que eu tenho uma população de 100 itens e a minha amostra seja 20. Ok? Seleção sistemática, então, é a população dividida pela amostra. Então, estou selecionando sistematicamente 5 vezes aqui. Agora eu vou explicar como isso funciona. A fórmula é essa. Divide a população pela amostra. Então, sempre que... Vamos voltar lá. A quantidade de unidades da amostragem na população é dividida pelo tamanho da amostra para dar o intervalo de amostragem.
A quantidade de unidade de amostragem na população é dividida pelo tamanho da amostra para dar um intervalo de amostragem, como por exemplo, de 50, e após determinar um ponto, o início das primeiras 50, todas 50 é selecionado. Como nós fizemos o caso aqui com a população de 100 e a amostra de 20, toda vez que chegar na 20ª unidade, ele vai selecionar aquele item para a auditoria. Então, por exemplo, o 20 vai ser analisado. Qual é a próxima unidade de 20? O 40. Qual que é a próxima unidade de 40? O 60. Qual que é a próxima unidade de 60? O 80. E qual que é a próxima unidade do 80? O 100. Então, olha só. O 5, né, na seleção sistemática, selecionei 5 itens, tá? Que foram os itens 20, 40, 60, 80 e 100. Entenderam essa parte da seleção sistemática? Manda aí no chat. Entendeu, pessoal? Essa parte da seleção sistemática? Manda no chat aí para mim. Estou aguardando vocês. Fácil, né? Fácil. Ok, isso é seleção sistemática. Toda vez que chega no limite da fórmula, ele seleciona aquele item. Então, eu dividi a população pela amostra. Toda vez que chegou no item, né, que eu selecionei, ele vai identificar e selecionar também para a auditoria. Ótimo. Bora para o próximo. Já explicamos 2 aqui, ó. Seleção aleatória e seleção sistemática, tá? Vamos para o terceiro. A seleção em amostragem por unidade monetária, tá? Então, quando é usado essa seleção por unidade monetária? Nossa, tá travando mais do que o normal hoje. É um tipo de seleção com base em valores, na qual o tamanho, a seleção e a avaliação da amostra resultam em uma conclusão em valores monetários, tá? Então, é aquela seleção que nós comentamos sobre valores. Determinados itens em valores, né? Em determinado valor, eu analiso. Então, isso é uma decisão que vai basear do próprio auditor, tá? O auditor vai selecionar com base em valores. Essa é a seleção de amostragem com base em valores. Agora, nós temos a seleção ao acaso, tá? Ou seja, eu não tenho nenhuma técnica estruturada de estatística, como nós vimos aqui nas planilhas de Excel, ou como nós vimos aí na base de valores, eu seleciono a partir de um determinado valor. Não. Aqui o auditor seleciona de acordo com o seu julgamento profissional, tá? Embora, ó, nenhuma técnica estruturada seja usada, o auditor ainda assim evitaria qualquer tendenciosidade ou previsibilidade consciente. A seleção ao acaso não é apropriada quando se usar a amostragem estatística. Então, vai da cabeça do auditor. Ele chega lá e começa aleatoriamente, né, no seu próprio consciente, ao acaso, selecionar determinados itens para a auditoria. Isso é seleção ao acaso, bem fácil, bem intuitiva, tá? Bem didática. E a última aqui, ó, é a seleção em bloco, tá? A seleção de bloco nada mais é do que selecionar um ou mais blocos contíguos da população. Geralmente não pode ser usado em amostragem de auditoria, tá? Mas está na norma NBCTA 530. Geralmente não se usa. Por quê? Porque geralmente quando eu faço a seleção de amostragem de auditoria,
essas unidades que estão em bloco, elas são muito homogêneas, elas são parecidas, elas são semelhantes. Eu vou dar um exemplo aqui das indústrias, por exemplo. Geralmente, indústria de produtos farmacêuticos ou produtos ou carros mesmo, automobilísticos, essas unidades elas são feitas em lotes. O que são isso? São feitas determinadas quantidades e se dá um número de lote para aquelas quantidades, tá? Para que você tenha um controle sobre aquela produção. Então, por exemplo, carros são produzidos em lotes. Por quê? Porque se der defeito em alguma determinada parte da produção, eu sei qual lote deu problema e qual lote eu devo chamar para recall, né? Que é para identificar e corrigir problemas nos carros. Então, geralmente, esses carros eles têm características semelhantes. Então, é por isso que não é usado em amostragem de auditoria, porque geralmente possuem as mesmas características e não dá para identificar distorções relevantes, tá? Dúvidas nessas seleções aqui, garotos? Dúvidas? Então, quais são os tipos de amostragem que nós temos em auditoria? Seleção aleatória, seleção sistemática, tá? Seleção com base em valores, seleção ao acaso e seleção de bloco. Esses são os 5 tipos de amostragem que estão presentes na NBCTA 530, tá? Que é a norma técnica de auditoria referente à amostragem. A seleção em bloco, como nós comentamos anteriormente, ela não é recomendada para auditoria, mas ela existe e ela pode ser utilizada, tá? Eu estava conversando com um auditor amigo meu lá da Price e ele disse que realmente eles não usam essa seleção em bloco, tá? Seleção de bloco. Em maio, provavelmente, tá? Eu vou chamar ele para fazer uma reunião com a gente. Eu não sei se vai ser online, tomara que não seja, porque o feeling de estar, né, presencialmente para vocês vai ser bem mais interessante. Mas se for também, não vai ter problema nenhum, tá? Eu quero que vocês peguem essas dúvidas sobre carreira, auditoria, o que vocês tiverem, sabe, de dúvidas, para que quando nós tivermos a nossa mesa redonda com ele, né, algum treinamento que ele for fazer ainda não está decidido, porque nos anos anteriores foram mesa redonda, perguntem para ele, tá? Questionem ele, porque tem muita experiência, são mais de 8 anos de experiência com auditoria, e é um bônus aí que eu consegui trazer para vocês, tá? Isso, é aquela palestra que já estava marcada, Sângela, só que por causa do que está acontecendo, né? Vamos tentar fazer ela online, mas se não der online, faz presencial, ou vice-versa. Então, continuando aqui, né? Quando não é indicado utilização da amostragem. Quando a população é muito pequena, tá? Então, compensa analisar tudo. Quando as características da população são de fácil mensuração. Mensurar nada mais é do que atribuir valor, tá? Então, eu consigo atribuir, por exemplo, por mais que lá na minha conta de depreciação do imobilizado existam vários despesas com depreciação, eu consigo atribuir, eu consigo mensurar aquele valor. Eu sei que a depreciação anual de um carro é 20%. Então é fácil para mim calcular aquele valor e verificar se está nos padrões, tá? E quando há necessidade de alta precisão, né, recomenda fazer o censo, que nada mais é que o exame total da população. Ok? Isso essa não é indicada para fazer a amostragem. Quando a população é pequena, quando é de fácil mensuração e quando eu preciso de alta precisão, tá? Recomenda fazer o censo, que é a totalidade da população, tá, garoto?
Eu coloquei esse exercício, tá? Esse exercício lá no Google Class, Google Sala de Aula. Vou mandar o link do grupo para vocês. Respondam as questões para mim. Coloquei aí essas questões até o fim do dia de hoje, até às 11h59. Ficou alguma dúvida? Mandem aí para mim. Estou aqui com vocês. Estou muito feliz, tem 37 participantes online. Pode mandar, viu? Se quiser mandar, pode mandar já. Tem até as 11h59 para poder estar mandando o exercício, tá? Mais alguma dúvida, garotos? Diga, meu Deus, no final do slide. Se quiser ligar o microfone aí para poder perguntar, pode, escrever. É porque lá na EQT tem um limite de linhas, tá? Você não pode passar o limite de linhas da questão discursiva. Mas resumidamente, o que você entendeu daquela, né, da amostragem, tá? Mas é para te enviar ou é só para a gente mesmo? Lá no Google Class, se você responder, já fica... Tá tranquilo. Então tá bom, obrigada. Nada. Alguma dúvida, garotos? Questionamentos? Vontade de ir embora? Tainara, em relação à plataforma AVA, eu recomendo que as unidades 1, 2 e 3 sejam feitas, porque o conteúdo já foi passado, tá? Mas por causa do tempo aí. Ixi, travou. Travou. Eita. Eita. Deu uma travada feia aqui agora. Tô esperando. Mas então, plataforma AVA. Resolvam aqueles exercícios lá, é muito fácil, tá? Aqueles exercícios da plataforma AVA. Unidades 1, 2 e 3, os conteúdos já foram passados. Alguns outros conteúdos mais para frente já foram passados também, tá? Por quê? Porque vai ter, nas próximas aulas, a unidade 4, unidade 5, que são auditorias em contas especiais, tá? Então, a gente já vai começar a trabalhar com aquela plataforma na unidade 4, na aula que vem, tá bom? Na aula que vem. 1, 2 e 3, Sandra. Também quero, Andressa, também quero. Mais alguma dúvida, pessoal? Vou estar encerrando aqui. Vocês têm um tempo para poder responder os questionamentos, tá? Lá na plataforma. Qualquer coisa me chama aí no grupo, eu vou estar disponível para vocês. Vou estar postando essa segunda parte no YouTube e vou estar enviando o link para vocês. A parte 1 já está no grupo. Vou mandar o link do formulário também, tá? Ok? Então, valeu. Obrigado por mais um dia de aula e até a próxima, galera.